Olá, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. E hoje a gente vai dar continuidade ao estudo sobre florestas, sobre as matas. E aí hoje nós vamos fazer aqui tentar dar uma resumida, mas de forma que vocês entendam. Extrativismo na Amazônia. O que é extrativismo? É extrair da floresta alguma coisa, extrair como borracha, o açaí, vários peixes, guaraná, castanha do Pará, as madeiras. Então tudo isso é o extrativismo, vem do verbo extrair, tá certo? Mas professora, acontece de forma ilegal? Não, nem sempre, né? Vamos dizer que não acontece. Mas no caso das seringueiras, né, que é de lá que vai ser retirado o látex para fazer a borracha. O guaraná é o que faz lá aquele pozinho, faz aquela mistura, tá certo? Olha só, aqui o exemplo, né? Aqui é o fruto da copaíba, usado na produção de óleos com propriedades medicinais e cosméticas, tá? E além do biodiesel. A sua árvore pode chegar até 30 metros de altura. Nessa figura aqui, né, são as seringas, né, os seringueiros tirando, né, esse leitezinho aqui que sai da árvore para poder formar o látex, ok? Vamos agora conhecer as mata dos cocais. O que é isso? Não é matas porque só tem uma, né? Considerada pertencente ao bioma da floresta amazônica, tá? Ele faz parte da floresta amazônica, ok? Como o nome sugere, ela é uma mata que predominantemente os coqueiros, né? Os cocos, tá certo? Ela é uma mata. A mata dos cocais é menos densa que a floresta amazônica e apresenta áreas com clareiras. O que é uma clareira, professora? É quando a vegetação se torna esparsa, ou seja, um espaço entre uma e outra, causando-se uma certa claridade, diferente da mata amazônica, né, da floresta amazônica, que não tem, ela é muito densa, né, as copas das árvores elas se tocam, consequentemente impedindo a luminosidade de forma efetiva. Então aqui, olha só, mata dos cocais, a vegetação predominante são os cocos, tá certo? O babaçu, nós temos a carnaúba, ok? Buriti. Então todos esses exemplos que eu citei fazem parte da mata dos cocais, ok? A fauna é caracterizada por grande diversidade, sendo que alguns animais também habitam na Amazônia ou Caatinga. Entre as espécies mais comuns encontram-se roedores, como gambás, lagartos, serpentes, aves, macacos e insetos. Nas águas dos rios podem ser encontrados mamíferos, como o boto e a ariranha, e peixes, né, claro, como o acará-bandeira. Certo? Então aí o exemplo tanto da fauna quanto flora, ok? Mata Atlântica. Quando, né, os portugueses chegaram, viram uma exuberante floresta e a partir daí começou o extrativismo, né, principalmente da madeira, né, do pau-brasil, ok? Então ela se estende, né, por toda a costa brasileira, ocupando planícies costeiras e regiões montanhosas. Vamos ver aqui no mapa, tá? Por onde é que nós temos a mata florestal, as matas atlânticas, ok? Então, bem extensa, certo? Após o extrativismo do pau-brasil, né, aí veio a plantação da cana-de-açúcar, o café, o cacau, o eucalipto, além do uso do solo para a pecuária. Por conta disso, houve sim uma redução muito grande da sua floresta em si, tá certo? Houve assim
acentuadas, são árvores bem extensas, né? Ó, floresta estacional, faz parte da Mata Atlântica, que são florestas que possuem, em geral, 2 estações do ano bem marcadas, que é a da seca e a da chuva, tá? As folhas podem ou não cair, tá certo? Ocorre no interior de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e nos demais estados do Sudeste. Então aqui dá para saber exatamente, mas quando é aqui a primavera, o outono, pouco se consegue identificar. O que mais destaca é o período chuvoso e a seca, ok? Floresta umbrófila, né, são encontradas em regiões, em geral, né, nas regiões litorâneas, onde a quantidade de chuva é bem alta, como na região sudeste, olha só, certo? Restinga é um tipo de vegetação costeira, de ambientes em geral muito planos e com solos arenosos, onde se formam dunas com vegetação rasteira. É aquela, quando a gente vai à praia, tem sempre aquela vegetaçãozinha rasteira. Pronto, aquilo dali é uma restinga, certo? Que faz parte também da floresta da Mata Atlântica. Um solo raso, porém habitado. Olha só, gente, que são essas aqui, ó, que tem rochas, mas tem vegetação, né? Por isso chamado de solo raso. Na Mata Atlântica vai desde a região planas, como no interior de São Paulo, até regiões onduladas e montanhosas, como na Serra do Mar, região sudeste. Por isso o solo bem variável. Por isso que ele é considerado, assim, uma das principais florestas que aparece uma maior diversidade principalmente da vegetação, né? Porque vai desde de árvores altas até vegetação rasa, né? Com solo raso, como essas que ficam nas rochas, fixadas nas rochas, tá certo? Por isso o solo é bem variável, em geral é bem raso. Isto é, existe apenas uma fina camada de solo depois da rocha mãe, né? Ou seja, em cima das pedras vai haver uma fina camada de areia, e isso faz com que vai surgir uma vegetação, certo? Mesmo com o solo tão raso, existem árvores de maior porte que, por possuírem raízes tabulares de forma, né, vertical, que a gente vai ver aqui, certo? Conseguem formar uma espécie de mata de raiz, ó. Isso aqui são a raiz das plantas. E aí ela fica tão exposta, e aí nessa exposição aqui já surgem outras espécies, tá certo? E ainda nesse solo se encontram outros organismos, né, que facilitam a ação da decomposição, que são as minhocas, os besouros, piolho de cobras ou gongos, né, para quem não sabe, o piolho de cobra é uma outra forma, né? Então esses animais, eles colaboram para a produção dessas espécies de vegetação, porque elas vão produzir o humus ou o adubo, né, como também conhecemos, tá certo? Olha só, a biodiversidade da Mata Atlântica é uma das mais ricas do planeta, né? Existe em números aproximados cerca de 20 mil espécies de vegetais e 260 de mamíferos, 1000 espécies de aves. Então aqui está falando a quantidade. Então assim, há uma infinidade, grande números de animais, tá certo? Olha que lindos, olha essa samambaiaçu, acho que é uma mistura de babaçu com samambaia, não sei, enfim. Olha só, algumas de suas espécies são endêmicas. Lembra que nós vimos o que é endêmica? Endêmica é que é de uma só região. Em todos os biomas existem espécies endêmicas, mas na Mata Atlântica o número deles é alto. Por que é tão alto, professora? Porque existe uma quantidade maior de animais. Se existe uma quantidade maior, consequentemente, o número de animais endêmicos também é maior, tá certo?
Bromélias e sua fauna associada. O que é uma bromélia entre as plantas epífitas? Vixe, professora, começou a falar palavras difíceis que eu não sei o que é. Se acalme. A tia não vai cobrar que você escreva lá o que é uma planta epífita. Se acalme, tá? Se acalme. Né? Então, as epífitas são aquelas que vivem sobre outras, tá? Como as orquídeas ou as bromélias. São vegetais de pequeno porte. E aí elas resolvem que vão ficar em cima de outras plantas, tá? E aí é chamada de epífitas ou epifitismo, tá certo? As bromélias em especial ainda podem possuir uma fauna associada dentro de sua folha, de forma que formam uma espécie de cálice que retém água da chuva, tá? Então as bromélias elas ficam em cima das árvores e aí a folha dela ela consegue captar a água da chuva e armazenar. E ali ela vai, se não chover, ela vai tendo água lá para ela usar, tá certo? E esse poço de água pode viver uma série de micro-organismos, com bactérias e algas. É uma fauna de invertebrados, como larvas adultas de besouros, formigas, percevejos, libélulas, mosca, além de aranhas, entre outros. Tá vendo? É algo assim tão formidável porque uma planta consegue atrair outros seres vivos, tá certo? Então é muito diversificado. Pronto, tô trazendo aqui para vocês o exemplo. Olha só, um exemplo aqui de bromélia, tá certo? Então aqui, quando a chuva vem, ela fica aqui, ó, armazenada aqui. E aqui vai surgir outros animais, né? Alguns invertebrados que vão ficar por aqui usando, né? Também sendo uma epífita. Aqui, as orquídeas, né, no tronco da árvore, evidenciando o epifitismo, tá certo? Tia, mas ela vai trazer problema para a planta? De forma nenhuma, tá certo? Ela não está parasitando a árvore, ela apenas está usando a árvore como suporte, já que ela é de pequeno porte. Se ela ficar no solo, dependendo do local, ela não vai ter a luz solar. Se ela não tem a luz solar, ela não sobrevive. Por isso que ela fica aí nas árvores, ok? Olha só. Isso aqui é um exemplo, né? Uma foto aqui, ó, de um sapinho bem bonitinho no interior de uma bromélia, né? Porque aqui vai ter água da chuva aí, já dá para armazenar outro ser vivo, né? Bem bacana, ok, gente? Então, nossa aula de hoje, tá certo? Que nós vimos sobre a Mata Atlântica, também tão rica quanto a Mata Amazônica. Olha, ainda temos, viu? Vamos finalizar isso aqui, rapidinho. Mata de Araucárias, né, que está localizada dentro do bioma da Mata Atlântica, principalmente no sul do Brasil, ok? Elas são árvores muito resistentes às baixas temperaturas. Os órgãos reprodutores da araucária é conhecida como pinha e suas sementes são os pinhões. Olha só, vamos ver aqui, olha só. Bem resistente. Então aqui é o pinhão. A pinha é o fruto, né? É o que vai proteger a semente, que aí é chamado de pinhão, certo? Então aqui são araucárias, tá certo? A floresta de araucárias é essa daqui, que vai ter os pinheiros, aquelas que parecem árvore de Natal, também é característica das florestas de araucária. Ocupa cerca de 2% só, né, do território nacional, mas sofre com desmatamento, principalmente pela expansão da agricultura e das madeireiras, né, porque como há o desmatamento, então é retirado. E aí muita gente se utiliza para fazer a sua pecuária, né? Para cultivar tanto plantação quanto gado, ok? Com consequência, há uma redução, porque como está tendo uma redução e consequentemente também vai ter uma redução de animais, né? De mamíferos.
onças pardas, onças pintadas, cutias, pacas. Só no Paraná, segundo a Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná, resta menos de 0,8% da sua cobertura original, por conta, né, daquilo que nós já falamos, do desmatamento e do uso do espaço para a pecuária, ok? Aqui já vai ser conteúdo para uma outra aula, porque vai ser uma forma de comparar uma com a outra, tá certo, gente? Então, nossa aula fica aqui. E aí eu convido vocês a fazerem atividade, mandarem, a tia vai mandar para o grupo, tá certo? Um grande beijo a todos. Boa aula!